Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Amém. Somos agradecidos pelo Pai, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, e que nessa noite nós possamos tomar este momento e lembrar que até aqui Ele tem nos ajudado, agradecer porque não tem nos faltado nada, e mesmo faltando alguma coisa, sabemos que Deus, Ele é mais, tudo o que precisamos, na verdade. Ele é aquilo que temos que estar necessitando, cada dia, cada momento. Então vamos agradecer, e gostaria de deixar algumas passagens com vocês nessa noite, antes de nós começarmos o nosso culto, com os nossos louvores, e fala assim, Salmos 31, como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que temem. Todos podem ver como tu és bom e como proteges os que confiam em ti. E aí ele diz assim, também em Salmos, ele fala, eles falarão da tua glória e de tua majestade. Eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. Que possamos nessa noite cantar com alegria e agradecer a esse Deus, que Ele continua sendo bom e será para sempre. Amém? Vamos lá. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas
promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga de novo. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça a Ele. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Agradeça. Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Adoramos, te adoramos, nos prostramos a ti, Senhor. A esperança vai surgindo em ti, em teu amor, pois quando vemos, temos força pra viver. Nossos medos são levados por sua mão, por sua mão. És o Deus que salva, digno de todo louvor. Nossos corações se voltam a ti, Senhor. No teu reino novo tudo se faz, sim, se refaz. Pois quando vemos, temos força pra viver. Sim, temos, Senhor. Nossos medos são levados por sua mão, por sua mão. Então declare Hosana, Hosana. Tu és o Deus que salva, digno
vemos, temos força pra viver. Sim, é verdade. Nossos medos são levados por sua mão. Pois quando vemos, temos força pra viver. Nossos medos são levados por sua mão, por sua mão. Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, seja bem-vindo aqui. Queremos ver o teu agir. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. amém, amém. A Ele todo som, a Ele todo louvor, a Ele toda a glória, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Amém, amém, amém. Te louvamos, Pai. Receba a nossa adoração nessa noite. Aquele que sonda o meu interior, sim, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. Aquele que sonda, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro e sabe como eu sou. Conhece os meus
desse universo de amor. A Ele sim, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. A Ele Boa noite, igreja. Mais um culto na presença de Deus. E hoje a nossa reflexão sobre dízimos e ofertas é uma reflexão em um momento atípico. Um momento em que nós não estamos confortáveis financeiramente. E eu quero falar principalmente para aqueles membros da nossa igreja que estão em condições financeiras melhores. Que têm uma condição de ajuda um pouco maior nessa situação especificamente. Quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e 18. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Não é uma obrigação. Nós não estamos aqui nesse momento de pandemia querendo que os mais ricos sejam obrigados a colaborar. É apenas uma reflexão. É apenas uma reflexão para fazer você entender que a sua ajuda para a igreja nesse momento é muito bem-vinda. A sua ajuda para o corpo nesse momento é muito bem-vinda. Reflita nisso. Para aqueles que também estão em uma condição não tão bem financeiramente, você também pode contribuir. Irá aparecer na sua tela agora os dados para você fazer o seu depósito, a sua transferência. Colabore. Ajude o corpo nesse momento. Você, rico, seja rico em boas obras. Não simplesmente em dinheiro, em bens materiais. Ajude outras pessoas com o dinheiro que você tem. Mostre que não é o dinheiro que dita a sua vida. Não é isso que norteia quem você é, mas quem Deus é. Use esse dinheiro para Deus, para o reino de Deus aqui na terra. Amém? Fique à vontade.
pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vamos terminar declarando: limpa o meu coração. Limpa o meu coração e abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Queremos ser igual a ti, Senhor. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Boa noite a todos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado pelo como o Senhor tem protegido nossas vidas e sido gracioso, misericordioso em um momento tão difícil para todos. Revela a sua graça e seu amor, principalmente aos que mais sofrem e mais precisam nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vou ler com vocês hoje 2 textos que falam quase a mesma coisa, mas porque um completa o outro para a gente perceber hoje uma crise de identidade. Então, primeiro eu quero ler Gálatas, capítulo 3, versículo do 26 ao 28, que diz assim: Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E Colossenses capítulo 3, versículo 10, tem uma lista parecida que diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim, como povo escolhido de Deus, santo e amado,
revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Bom, vocês percebem que nessas duas listas a gente tem uma polarização, né? Algo que é muito comum ultimamente. Temos vivido momentos de polarização em vários sentidos, né? Político, de ideologia, economia, extremos, né? Metade vai para um extremo, metade vai para o outro extremo, e aqui a gente tem uma polarização, várias polarizações, e eu quero compartilhar com vocês algumas delas para a gente entender como lidar com isso e o que elas significam de verdade em Jesus, né? E a primeira que eles apresentam aqui é que em Cristo não há grego nem judeu. E o grego e o judeu, quando você for ler, por exemplo, né, 1 Coríntios, você vai perceber que o grego ele representa um grupo de pessoas que acreditam no que é racional, naquilo que é científico, naquilo que é lógico. E o judeu é o grupo que representa o aspecto religioso, aqueles que acreditam no sobrenatural, no milagre, né? E aí você tem então uma polarização. Ou eu sou do tipo racional, eu acredito no que a ciência diz, nada dessas coisas de religião, sou ateu. Ou você pode ser polarizado no outro lado e falar assim, não, eu sou pentecostal, eu sou do sobrenatural, eu penso, acredito que tudo acontece, que todas as coisas sobrenaturais são reais e é para agora, e etc. O que acontece é que essas polarizações geralmente dividem as pessoas, né, em primeiro lugar. Então você tem pessoas como o Richard Dawkins, por exemplo, ele tem um livro muito interessante que parece ser dirigido para criança, inclusive, né? E nesse livro ele vai mostrando como o mundo é maravilhoso, fantástico, né? A natureza e tudo mais, mas como que não é necessário Deus nisso tudo. E como é necessário, inclusive, acabar com a religião, porque a religião atrapalha. Em todos os livros dele, ele deixa essa dica, assim, né? Esse meio que, precisamos acabar com a religião porque ela faz muito mal. E aí você tem, então, esse pessoal darwinista, essa polarização assim. Aí, por outro lado, você tem gente religiosa, fanática, que vai dizer o seguinte, não, fulano de tal, não, ele nem crente porque ele um dia conversou com o Richard Dawkins. Não, esse não está na categoria dos cristãos verdadeiros, porque ele um dia vestiu uma roupa do Chapolin e coisa do tipo. Então você tem pessoas, esse extremismo, né? Pessoas que vão direita e esquerda, né? Essa coisa assim. Até quando o assunto é ciência e religião. Só que o que acontece? Quando a gente pensa que Cristo é tudo em todos, o texto está dizendo que Cristo está acima disso. Ele está dizendo que quando eu entrego minha vida para Cristo, quando Cristo entra no meu ser, isso não é mais tão importante assim. Cristo ama a racionalidade. O evangelho é racional, né? O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12 que nosso culto é um culto racional. Né? Nossa fé não é uma fé ignorante, não é uma fé de quem não pensa. Muito pelo contrário, né? A religião cristã é baseada num livro muito importante, um livro que exige inteligência, que exige razão. Então nós não temos uma fé cega. Por outro lado, né, nós não somos também do tipo que não acredita no sobrenatural. Não, tudo que é sobrenatural eu descarto na Bíblia ou nessas questões. Ou eu super exalto. Em Cristo há um equilíbrio, até nisso. Em Cristo eu creio no poder que Ele tem de fazer o sobrenatural. Eu creio na importância da confiança no sobrenatural, no que só Deus é capaz de fazer. Mas eu também sei do que Ele me diz para fazer, do que é racional, do que é minha responsabilidade. Então, em Cristo, o mais importante é eu ser o que Cristo desejou para mim, seja um cientista cristão, seja um pastor, né? Em qualquer dos lados, né? É representar Cristo plenamente. Jesus ama os cientistas, Jesus ama os religiosos, mas quer libertar os dois de extremos que afastam eles de Cristo e uns dos outros. Então, em Cristo, a crise de identidade é restaurada, a polarização é curada, há um equilíbrio. Essas coisas não se tornam deuses a ponto de separar as pessoas. Cristo, Ele é o maior conhecimento, Ele é a plena verdade, certo? E Cristo, Ele é a religião.
Ele é a ponte entre nós e Deus. E nós temos muitos exemplos de pessoas que conciliaram isso por terem Cristo em suas vidas, né? C.S. Lewis é um caso famoso, por exemplo. Ele é um pesquisador, ele é um literato, né? É alguém tido como uma referência no mundo acadêmico, certo? Mas ele era cristão e escreveu bons livros, ótimos livros. E tem várias outras pessoas que em Cristo conciliam, né, a fé e o conhecimento. Então, em Jesus, isso não é o mais importante. Jesus é tudo em nós. E aí ele equilibra isso. Ele coloca isso no seu devido lugar e dá o valor certo a isso. Aí ele também apresenta uma outra polarização aqui, que é circunciso e incircunciso. Em Cristo não há circuncisão ou incircuncisão. E aqui nós temos também outros dois extremos, mas já dentro do ambiente religioso. Só quem se preocupava com circuncisão e incircuncisão era o judeu religioso, que é aquele que seguia todos os rituais e por isso fazia questão da circuncisão. A circuncisão é uma operação que o judeu fazia, uma cirurgia que ele fazia no bebê quando tinha 8 dias de nascido, tirando a pele que cobre a cabeça do pênis, como uma aliança dizendo que todo ser gerado a partir daquele corpo masculino, daquele pênis, é um ser consagrado a Deus, como se dizendo que toda a genealogia de Abraão, de todos os judeus, era um povo separado por Deus por causa dessa cirurgia. Então não era só uma cirurgia, era um ritual sagrado. E aí você tem então aqui uma polarização assim. Existem pessoas que são extremamente ritualistas, que dão muito valor aos símbolos, pessoas que dão muito valor às imagens, né, como o catolicismo faz, pessoas que dão extremo valor a essas questões. E aí do outro extremo, pessoas que falam assim, isso não tem nada a ver, isso não significa nada, isso é tudo coisa bobagem. Então, dois extremos, né? Mais uma vez, pessoas que são extremamente religiosas, até o ponto do legalismo mesmo, né? Algumas dessas questões da religião, essa pessoa coloca como condição de salvação até às vezes. Então, se eu não guardo o sábado, eu estou perdido, estou no inferno. Se eu não uso certa roupa, se eu não faço certas coisas. E aí ela prioriza tanto isso que condena todos os que não fazem, né? E aqueles que ignoram tudo isso, acham tudo isso bobeira e também julgam os que fazem como se fossem ridículos e antiquados e conservadores demais. Romanos 14, Paulo também fala um pouco sobre isso, que a gente não deveria criar uma guerra entre nós por causa dessas coisas. Quando temos Cristo Jesus, principalmente os que são do meio, não se separam, não se dividem por causa de coisas assim. Em Colossenses capítulo 2, Paulo também ensina que a gente não deveria deixar essas coisas nos iludir, nos enganar. Em Coríntios ele também fala um pouco disso. Então, em que sentido? Em Colossenses 2 ele vai falar que não devemos dar tanto valor a essas coisas que elas se tornem critérios que nos separem dos demais. Mas em Coríntios ele vai falar que a gente não pode ignorar essas coisas e ignorar quem segue essas coisas, porque isso é evidência de falta de amor. Então, em Cristo, amamos os conservadores, amamos pessoas que valorizam os rituais e a expressão de fé, mas em Cristo também compreendemos aqueles que não são tão presos a tudo isso e vivem uma liberdade religiosa, de certa forma. Porque estamos falando de expressão apenas, e não de questões fundamentais. Então, em Cristo, até as polarizações dentro da própria comunidade cristã, dentro do próprio convívio entre os cristãos, não se tornam tão importantes a ponto de separá-los. Ou não deveriam, porque quem está em Cristo consegue enxergar que Cristo ama os dois grupos, que Cristo ama os dois extremos e quer curar os dois extremos. Então, até nisso, Cristo nos ensina que é possível ter divisões, mas que Ele nos salva disso. E também é importante entender que toda a expressão de fé é apenas sombra, né, do que será, de fato, o nosso culto real e verdadeiro e eterno. Né? Então, tudo aqui é meio que sombra das coisas eternas e verdadeiras. Né? Bom, a terceira polarização desse texto é quando ele fala bárbaro ou cita. E aqui ele está falando de povos estrangeiros, bárbaros, né? Qualquer um que não fosse do Império Romano naquele momento.
E cita é uma palavra usada naquela época para povos ultrapassados, povos primitivos, né? Então, quando você pensa aqui nessa nova polarização, para Cristo não importa se você é do povo X ou se você é da tribo, da aldeia, de um povo lá ultrapassado, simples, primitivo. Não cabe xenofobia, não cabe preconceitos de raça, não cabe nada disso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, não são os europeus mais importantes que os americanos ou que os asiáticos, nem os americanos que os europeus e africanos. Em Cristo Jesus, não há uma cultura humana principal e mais importante. Em Cristo Jesus, há amor por todas as culturas, por todos os povos. Em Cristo Jesus, não há uma valorização do urbano, da tecnologia, da modernidade, ou uma valorização da vida indígena, primitiva, rural. Jesus ama a todos. Jesus aceita a todos. Essas coisas não se tornam o centro e a coisa mais importante para Jesus. E é por isso que em Cristo não cabe preconceitos, não cabe racismo. Em Cristo Jesus, o negro, o branco, o indígena, o asiático, não tem um povo ou uma raça que é superior. Em Cristo somos todos amados, todos aceitos pelo seu amor. Em Cristo, no Evangelho, ele já dizia que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos os povos, né? Quando você vai ler lá o finalzinho de Mateus, ele fala assim, ensinem o Evangelho a toda criatura, né? Em todos os povos e nações. Aí você tem Isaías falando isso, que esse Evangelho alcançará os gentios, certo? Então você tem muitos textos na palavra de Deus que mostram que a vontade de Deus era alcançar os confins da terra, a partir de Jerusalém até os confins da terra. Então não existe isso no Evangelho. Não existe distinção de raça e de cor e de cultura. Jesus quer ser tudo em todos os povos. E é por isso, inclusive, que evangelizamos, é por isso que vamos até os índios, é por isso que vamos a todos os povos. Nós cremos que o amor de Cristo precisa chegar a todos eles. Ele também apresenta a polarização entre escravo e livre. E aí a gente tem o seguinte, naquela época, a escravidão mesmo, né, como aconteceu aqui no nosso país também, e a pessoa que tinha todos os seus direitos plenos, pessoa favorecida socialmente. Agora, falar disso hoje, né, existe escravidão hoje? Evidentemente que sim. Mas vamos pensar nisso assim, em diferenças entre a extrema pobreza e a extrema riqueza. Existe essa polarização. Eu já ouvi isso. Eu ouvi pessoas em Maresias falar para mim assim, esse negócio de crente, de igreja, é coisa de pobre, de gente ignorante, que porque não teve oportunidade na vida, precisa acreditar em Deus para conseguir suportar as dificuldades da vida. Aí eu ouvi isso, né, e falei, nossa, eu não sou tão pobre assim que precisei de Cristo para suportar as dificuldades da vida. Mas essa é uma mentalidade que existe, né, assim, é coisa de pobre. E por outro lado, tem gente que acha até o contrário, né? Não, isso é uma crença de pessoas favorecidas, né? Para se imporem socialmente, né? O Império Romano adotou a crença cristã e se expandiu. Então, tem gente que vai falar o contrário. Não, a crença cristã é um jeito de se impor culturalmente, é coisa de gente elitizada, né? E vai falar até que existem igrejas elitizadas, que de certa forma existe mesmo. Mas aí o que a gente pensa aqui? Cristo. Como que Cristo vê isso e onde está Cristo nisso então? Existe a extrema pobreza, existe a extrema riqueza, onde Cristo entra nisso? Bom, o Evangelho apresenta Jesus principalmente como o Senhor dos pobres. E isso é muito interessante. Ele chega a dizer que a riqueza atrapalha muitas vezes a pessoa de crer mesmo. Mas não porque a riqueza não deixa a pessoa sofrer para recorrer ao Evangelho, mas porque a riqueza cria a ilusão de que a pessoa não precisa de Deus, de que ela não precisa de mais nada. E aí Jesus vai falar que são felizes os pobres justamente por rapidamente reconhecerem a necessidade de depender de Deus, rapidamente enxergarem a sua pequenez, a sua insignificância enquanto ser, e enxergar a necessidade de um Deus, de um ser soberano, de um Senhor que realmente existe e cuida de todas as coisas.
Então, o pobre seria o menos iludido, seria aquele que vê a realidade mais facilmente. E isso, né, numa visão aqui do Evangelho, uma visão bíblica. Agora, Jesus é Senhor dos ricos e dos pobres. Nós temos na palavra de Deus, Jesus sendo o salvador de pessoas com muita condição financeira, com uma posição muito favorecida, mas nós também temos Jesus entrando na vida de pessoas extremamente pobres. E ele ama o rico e ele ama o pobre. E o rico precisa de Cristo e o pobre precisa de Cristo. A riqueza não salva ninguém, nem mesmo a pobreza salva ninguém. Falar que alguém, porque sofreu demais, coitada, vai merecer o inferno porque padeceu muito nessa terra, é uma compreensão falsa, que também tem muito a ver com a nossa cultura católica, de, coitado, né, sofreu, Jesus vai receber ele no céu. Como Lázaro lá no Evangelho. Não é bem assim. Ou de falar isso mesmo, né, do rico também. Então, não funciona assim. O rico, o pobre, o dinheiro não é o centro das coisas. Não é o dinheiro que define nada. Jesus uma vez disse para uma pessoa que trouxe uma moeda para ele: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E lá, o que isso significava? Que Deus não está preocupado com a moeda. Deus está preocupado com a alma da pessoa. Dê a moeda a quem quer a moeda, que é o imperador, que é o governo, que é a sociedade, mas dê a sua vida a Deus, porque ela é de Deus, ela pertence a Ele. Então, para Jesus, o que importa é Ele ser o Senhor da sua vida. Não a riqueza, não a pobreza, não a cultura, não o conhecimento, não os rituais, mas Ele, Jesus, ser o Senhor da sua vida. E tem uma última polarização aqui, que é muito interessante também, que é nem homem, nem mulher. E essa polarização é a que está mais na moda, talvez. Jesus não é escravo de uma ideologia de gênero. Jesus não é machista, nem feminista, nem do grupo LGTB, etc. Jesus ele não está preso a nada disso. Jesus é o Senhor que criou o homem e a mulher. Jesus é o Senhor dos homens, Jesus é o Senhor das mulheres. Jesus é até mesmo aquele que governa sobre a vida de pessoas que têm dificuldades com a sua sexualidade. Jesus, ele quer ser o Senhor de todas as pessoas, seja lá qual for a sua orientação sexual, expressão sexual e etc. Jesus, ele quer curar, na verdade, as pessoas de tudo isso. Ele quer curar as pessoas do machismo, ele quer curar as pessoas do feminismo, ele quer curar as pessoas do sexismo, ele quer curar da homossexualidade e etc. Jesus, ele entra na vida de uma pessoa para mostrar mais uma vez que essas não são as coisas mais importantes, que não é esse tipo de coisa que define a gente. O que define a gente, a nossa identidade está em Jesus. E aí ele entra em nossas vidas e nos restaura. E ele coloca a nossa sexualidade de forma ajustada no seu devido lugar. Ele potencializa a masculinidade dos homens, ele potencializa a feminilidade das mulheres, para que o homem, cumprindo exatamente aquilo para o qual ele foi feito, ele glorifique a Deus. Então Jesus não está escravo desse tipo de agenda, né? Muito pelo contrário, ele vem para ajustar isso, para curar isso, para entrar na vida da pessoa e restaurar e fazer ela funcionar, ela viver, ela experimentar tudo aquilo que ele sempre planejou. Então, o que a gente precisa entender em todas essas polarizações aqui? Jesus, em primeiro lugar, ele transcende tudo isso. Ele está acima de tudo isso. Ele é tudo, como o texto diz. Ele é tudo em todos. Jesus, ele é o mais importante. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Então nós olhamos para ele, nós imitamos ele. Para os cristãos, para nós, não há uma bandeira a defender. Nós não somos militantes de nada. Nossa bandeira é o próprio Senhor Jesus. Nossa militância, porque não é bem militância, é o amor de Cristo, é a pessoa de Cristo. Então, se defendemos alguma coisa, se queremos expressar alguma coisa, se algo nos define, é Jesus. Acima de todas essas outras secundárias, terciárias coisas. Essas situações, essas bandeiras não podem estar acima de Cristo em nós.
Cristo ajusta tudo isso em nós. Quando Jesus Cristo se torna o mais importante em nossas vidas, Ele eleva a nossa vida para acima dessas coisas. Inclusive, Ele eleva as pessoas para acima das causas. As pessoas são mais importantes que as causas. As pessoas são mais importantes que o darwinismo, que o feminismo, que o dinheiro. As pessoas são mais importantes. E Cristo é mais importante que tudo isso, até que as pessoas. Então, quando Cristo entra na nossa vida, as coisas ficam no seu devido lugar. A gente não fica preso e iludido em nada disso. E Jesus restaura, Jesus reveste, como os dois textos dizem, nós somos revestidos de um novo ser quando entregamos nossa vida a Jesus. Então, se por algum motivo essas bandeiras nos definiam antes de Cristo, quando Cristo entra, elas não nos definem mais. Se uma dessas situações era uma crise para nós, quando Jesus entra, Ele quer restaurar e curar essa crise. Então, se alguma dessas coisas nos incomodava a ponto de ser o centro da nossa vida, a ponto de irmos contra pessoas por causa disso, de usarmos da violência e de recursos e de tempo, investindo nisso, agora Cristo entra, resolve isso dentro de nós e ajusta tudo isso. E isso não vira mais o mais importante. Agora o mais importante é refletir a imagem de Cristo na minha vida. Como Cristo quer ser revelado através de mim. É através do meu conhecimento? Ele me deu muito conhecimento. Eu devo glorificar a Deus através de tudo isso. Como Ele quer ser glorificado em mim? É através dos rituais da minha expressão? Sim. Como me expressar? Como Cristo quer se revelar em mim? É através da minha cultura? Certamente. Uma cultura restaurada. Como Cristo quer se revelar através de mim? Através das minhas dificuldades e através do que eu sou favorecido? Financeiramente, com certeza, meus recursos são para Ele. E por fim, como homem, como pessoa. Então Jesus quer ser glorificado através de você, na sua cultura, no seu ser, na sua sexualidade, em tudo. Ele quer ser tudo em você. Só que cabe a você permitir que Jesus governe totalmente a sua vida em todas as áreas da sua vida. Cabe a você perceber que nenhuma dessas causas é mais importante que Cristo e colocar todas essas causas aos pés de Cristo para que sirvam a Ele. Tudo isso em você para a glória do Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor e é Ele que merece isso, ser o centro das nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor agora que torne isso uma realidade em nós. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a viver de fato tudo isso que a Sua palavra nos ensina. Nos ajuda a entender que nossa direção é mais para cima do que para os lados. Nos ajuda a entender que devemos viver como o Senhor nos ensina a viver. E não como as agendas dos homens, como as bandeiras dos homens, como as filosofias dos homens. Nos incomoda, nos transforma, nos ajusta, Senhor, e cura dentro de nós todas essas questões. E nos ajuda a revelar a Sua imagem em nós, com tudo que o Senhor sonhou para nós, com tudo que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode
pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se é a primeira vez que você se encontra no canal IBNT, nos siga, se inscreva aqui nesse botãozinho bem aqui embaixo. Também nos siga nas nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. Boa noite e boa semana. Obrigada.